Galera, vamos aqui para mais um exercício do canal. Olha, o custo de produção de um determinado artigo, um produto, é dado por. Então, isso aqui é uma função chamada função custo. Se a venda de X unidade desse artigo, desse produto, é dada por esta expressão, para que o lucro, que é lucro era? Lucro é receita ou venda menos custo. Seja máximo, devem ser vendidas. Então aqui foi um exercício aplicado até pelo Teams em forma de teste, e eu estou aproveitando aqui para deixar, e eu trouxe só a resposta, a gente quer determinar isso aqui, né? Ou seja, nós vamos determinar o valor de X para que o lucro seja máximo. Então, é uma aplicação de derivada, utilizando aí a primeira derivada e fazer o teste da segunda derivada, chamado teoremas, né, do teste da primeira, quer dizer, a aplicação da primeira e o teste da segunda derivada. Em economia é muito comum os entes econômicos de funções, aí para indústria, para comércio, para prestação de serviços. Você vai lá prestar um serviço, você tem um custo para prestar o serviço. Você vai pegar esse serviço, vai colocar lá um valor, é chamado assim função venda, função receita, e o que você pega, né, dessa receita, dessa função venda e tira custo, te dá lucro. Perfeito? Perfeito. Então, aqui um produto tem esse custo para produzir essa função, tem aqui o preço de venda, que ele vai ter que ter um lucro, e ele quer saber qual o valor de X, qual é a quantidade de X, que é unidades, para que o lucro seja o máximo. Perfeito? Então vamos ao nosso exercício, vamos aqui né, mostrar. Bom, função lucro é o que? Lucro é receita ou venda menos custo. Então, eu peguei a função venda menos toda a função custo. Aí foi feito aqui o jogo de sinal, né? Foi tratado aqui o sinal. Essa lá, ó, tá vendo? Menos aqui deu mais, aqui dá menos. E esta é a nossa função lucro. Ou seja, se você produzir 1.000 peças, joga aqui, você vai ter o lucro. Se você produzir 10, 20, 30 e assim por diante. Bom, qual é o objetivo do teste da primeira derivada? Eu poderia, como aqui é uma equação, é uma função do segundo grau, e graficamente é uma parábola de concavidade voltada para baixo, eu poderia determinar aqui o nosso x-vértice, que vai dar esse valor que a gente quer, certo? Que vai ser o 8. Mas não, eu vou aplicar aqui o teste da primeira derivada. Então, você pega lá a função, deriva a primeira, ó, 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2x elevado a 1. A derivada da função do primeiro grau é a própria constante, que é o coeficiente aqui, na verdade, e a derivada de uma constante é zero. Você pega essa derivada igual a zero, a gente determina o que nós chamamos de número crítico. Número crítico. Não há necessidade de eu pensar em tudo isso, mas é isto. Então, olha, igualou a derivada primeira a zero, você determina o x valendo 8. Esse x valendo 8 é esse x vértice da parábola. Se você usar a forma de x vértice, você vai encontrar exatamente isso aqui. Aqui, ó, vai ficar menos 6, vai dizer menos 16 sobre 2a. Então, vai dar menos 16. E o menos aqui vai dar mais 8 na divisão. Perfeito? Mas eu fiz onde? Usando a derivada. Aqui é uma função do segundo grau. Se fosse do quarto grau, do quinto. Então, o processo é esse. Tá certo? Aqui, 8 é o valor de x, que é o nosso valor que vai dar aí lucro máximo. Que é esse x vértice aqui que vai dar o pico aqui. Bom, e o teste da segunda derivada para que é? Para confirmar se este cara aqui realmente vai ser máximo. Então a gente tem lá, põe a nossa mãozinha para baixo, pico para cima, né? Então nós temos vale. Então o teste da derivada segunda é o seguinte: você pega a primeira e deriva a segunda vez. Então derivada aqui a segunda vez é o símbolo de Lagrange, né? O linha, L linha, L linha, L duas linhas, é o símbolo linha de derivada, ok? Deriva. Eu derivando essa função aqui pela segunda vez, aqui é constante, é zero, aqui é menos 2.
porque a função do primeiro grau, quando você deriva, fica só o coeficiente da variável. Isso aqui deu negativo. Se a segunda derivada deu negativo, é claro que você vai resolver em algum momento que vai sobrar aqui variável x. Aí você vai substituir o 8. Aqui não, deu somente menos 2, já deu a constante. Quando a derivada segunda, ao substituir aquele valor que te interessa, for negativo, aqui não precisou, então nós temos aqui a ideia é que a gente tem exatamente a parábola de concavidade para baixo, uma curva de concavidade para baixo, em que os valores próximos do valor que você está como referência, que no caso é o 8, vão dar resultados menores. Não é que vai dar negativo, pode, mas não é o caso aqui, vai dar resultados menores. Então imagina sua mão lá para baixo, você tem aqui o pico. Todos os valores que estão em volta desse carinha aqui, que no caso ali é o 8, vão dar resultados menores. Perfeito? Ok? Então você tem aqui, né, a confirmação de que esse 8, neste processo, né, vai dar aqui o que nós chamamos de lucro máximo. Então, uma aplicaçãozinha aí de derivada. Ok? Então, aquele abraço, sucesso aí nos estudos.